Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast de mais um livro, mais uma vez da UERJ. Dessa vez, o segundo exame de qualificação, o livro do segundo exame de qualificação, chamado Anos de Chumbo e Outros Contos. Para quem nos vê, e aí já vou apresentar aqui esse nós, já vou justificar esse pronome oblíquo em primeira pessoa do plural nós, porque eu falo naturalmente de mim, Vitor, mas falo também aqui do meu amigo Hugo, professor também de português. Fala galera, tudo bem? Mais um podcast aí, estamos juntos. E vamos falar sobre o Chico. Pode fazer uma correção, professor de português e literatura. Eu prefiro ser mais professor de português. Literaturas. Vamos botar Eu prefiro assim, ser mais né? professor de português, eu confesso. Eu já curto mais a parte de literatura. Enfim, tudo bem, esse complemento, isso, né? Romeu e Vamos Julieta. então, agora, aqui... Aliás, o primeiro adendo, eu acho, é a edição lindíssima. Esse livro cuja capa é muito bonita, né? Com esse cinza aqui, meio grafite, com essa parte preta, muito legal. A UERJ, que não adota pela primeira vez um livro de contos, vai lembrar que o primeiro exame de qualificação trouxe um livro que ficava ali entre um conto grandão e um romance pequenininho. A gente até brincou com isso, né? Qual seria a classificação, talvez uma novela, mas isso é um pouco importante, uma narrativa. E mais uma vez a UERJ escolhe, no gênero narrativo, o trabalho que pretende, né? Agora, o gênero narrativo é um pouco mais curto, o conto, cuja, digamos assim, culminância é mais rápida e, naturalmente, os personagens, a partir disso, são menos trabalhados, são menos densos do que seriam aqueles Menos de um romance, subtrama. de um romance longo, digamos assim. Bem, vamos começar falando um pouquinho de Chico Buarque. Chico Buarque, que é um nome que parece irrevogável, né? Inegociável da literatura, da música, da cultura, vamos falar assim, da cultura brasileira. Chico Buarque é filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda. E sociólogo ganha, também, né? sociólogo, e que ganha o prêmio Camões em 2019, embora ele só tenha recebido neste ano, de 2023, pelo seu conjunto da obra, que, diga-se de passagem, é um Chico escritor, é um Chico que encontra na narração, digamos assim, o seu principal gênero, embora ele também vá, por exemplo, lá para Gota d'Água, Gênero dramático. Aliás, a UERJ já cobrou, se não me engano, em 18 também. 19? Segundo exame de qualificação. Ah, perfeito, no segundo exame de qualificação. A UERJ, quando adota Chico, então, tem aí a ideia de adotá-lo no segundo exame. Bem, o que a gente pode começar falando, então, do livro propriamente? Antes, ainda do Chico, o Chico nasce em 1944, tá? Quero chamar a atenção porque a década de 40 é uma década incrível no que diz respeito ao nascimento de grandes nomes da música brasileira, da música popular brasileira. Gal, por exemplo, Caetano, Chico, Elis. Muita gente nasce na década de Tim Maia, muita gente nasce na década de 40. É uma década incrível, assim, pra música. Já é promissora. E o Chico, é claro, né? Porque eu tô insistindo aqui na música. Porque a gente sabe que o Chico é um grande letrista, a gente sabe que o Chico é um grande compositor, e talvez a parte do Chico romancista, do Chico contista, apesar de não ser a primeira investida em narração curta que ele faça, com Anos de Chumbo, digamos que é a primeira investida de relevância, porque geralmente quando ele escreve narração, ele escreve uma narração mais longa, né? Geralmente o romance. E eu acho também legal a gente pontuar como o artista ele consegue flutuar por diversas linguagens, né? A gente conhece talvez popularmente mais o Chico como o Chico músico, o Chico da música. A gente tem diversas músicas aí, eu acho interessante como, apesar do Chico ser um artista que, sei lá, de outras gerações, como a geração atual consome o Chico Buarque, gosta das músicas. E eu não sei se você que está me assistindo, né, se você teve essa curiosidade, se você é a primeira vez que você lê, se você vê esse lado do Chico, vamos botar assim, romancista, né? O Chico, o escritor. O que esperar desse Chico escritor, né? Já que já tá quase gasta a imagem Chico músico, a gente já quase chover no molhado, né? Falar de Chico Buarque, pensar em compositor e cantor. Não, e assim, eu não sei se você teve essa percepção, Vitor, mas será que se eu tivesse lido Anos de Chumbo sem saber que era Chico Buarque, será que eu diria que era o Chico Buarque? Será que por conhecer as músicas dele... Possivelmente não.
E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que o Chico é muito maior na música do que na literatura. E isso pode estar sendo meio polêmico aqui nesse momento, mas... Polêmica! Não sei se estão não. O Chico é muito maior na música do que na literatura. E para isso basta você pensar assim. Talvez você não soubesse que o Chico escreve, mas você certamente sabe que o Chico canta e compõe. Mas a sua resposta, professor, ela já é o caminho para a gente começar nosso podcast. Como que escreve o Chico? Como é que é a linguagem dele? Como é que ele vai desenrolar isso? E lembrando, a gente já mencionou isso no outro podcast, como a gente tem a preocupação com a linguagem, não só em relação ao enredo. Como é que será que o Erd vai abordar as escolhas de palavra? Como é que vai se comportar esse narrador agora? Será que esse narrador vai ter aquela verossimilhança que se espera dos personagens? Será que ele vai conduzir de maneira fluida ou de maneira mais... truncada, né? Como é que vai ser será que ele vai manter aquela linguagem muito poética, muito lírica, que vem da música, ou ele vai adotar um outro Chico? Eu acho que isso é uma questão, talvez, que se eu fosse um aluno, tivesse fazendo a prova, eu faria. Assim, cara, o que esperar da linguagem desse Chico, antes da história? Só pra gente ter uma noção dessa trajetória de Chico escritor. Compositor, cantor e ficcionista, Chico Buarque, autor das peças Roda Viva, 68, Calabar, 73, escrita em parceria com Rui Guerra, Gota d'Água, com Paulo Ponte, 75, Ópera do Malandro, 79. Sua estreia na literatura foi com a novela Fazenda Modelo, de 74, seguida do livro infantil Chapeuzinho Amarelo, olha o amarelo aí que já apareceu lá na Lígia Bojunga, hein? De 79. Ao publicar Estorvo, 91, seu primeiro romance, Chico se consagrou como um dos grandes prosadores brasileiros. Embora talvez você nem soubesse que o Chico é esse grande prosador brasileiro. Prosador, vai lembrar, quem escreve prosa é quem escreve texto construído em parágrafo. Dele, além de Estorvo, a Companhia das Letras lançou Benjamin, de 95, Budapeste, 2003, Leite Derramado, de 2009, O Irmão Alemão, de 14, e Essa Gente, de 2019. E aí, pelo conjunto da obra, insisto, Chico ganha o Prêmio Camões da literatura. Bem, então vejamos que não é Anos de Chumbo, que é uma história, é um livro lançado em 2021, segundo semestre de 2021, já num momento pandêmico, inclusive tem conto que fala sobre esse momento de pandemia, O Sítio, trata desse tema de uma maneira mais contemporânea, né, de uma maneira mais clara, eu quero dizer, embora ele não cite exatamente pandemia, vai falar de praga, ele vai usar né? isso, ou de Covid, ele vai trazer o que, inclusive, olha só, colabora também para a universidade para o universalismo desse livro. Porque, veja, é claro que documentar um fato histórico, dizer aqui que se trata de Covid, é você deixar isso aqui para a geração. Daqui a 200 anos vão falar sobre a pandemia porque passamos, que começou em 2020, e teremos uma literatura que ateste isso aqui, Covid. Mas, naturalmente, ao não fazer isso, ele segue um outro caminho, que é o caminho de universalizar essa história, ao passo que qualquer praga, qualquer situação que nos leve minimamente para aquela... Espero que nem minimamente, porque foi péssimo, foi a tenebrosa situação porque a gente passou de coronavírus, mas qualquer situação que lembre minimamente aquela, vai conseguir encontrar nesse livro também uma espécie de interdiscursividade, ou intertextualidade, ou seja lá o que a gente queira dizer, e de, naturalmente, alguma coisa que é catártica. Agora, um ponto interessante é que, eu não sei se você já teve essa percepção, Vitor, mas parece que quando a gente fala, por exemplo, de uma história ou de um poema cuja intenção é falar do social, ele é social. E ele vai falar daquele tempo. E a gente, por exemplo, vamos ter uma história que fala sobre a questão dos escravos. Então a gente vai discutir aquilo ali, a situação do escravo, ela é muito local, ela é muito específica. Mas, por exemplo, quando eu falo de ciúmes, se eu falo de traição, ou se eu falo, por exemplo, de uma dor interna, psicológica, aquilo se torna universal. Então, talvez se eu falasse de uma história mais psicológica, ela fosse mais universal,
de uma história social ela não tivesse esse universalismo. O que é muito interessante no Chico, que ele consegue usar o fator social, mas ao mesmo tempo universaliza isso. Ele caminha em dois planos que talvez, aparentemente, na literatura, isso não fosse comum. Né? Então, ou seja, a gente tem ali menção à ditadura, tem menção à pandemia, tem menção a uma série ao Rio de Janeiro, né? Ao local, mas ele consegue universalizar o que normalmente não era uma dinâmica da literatura. Perfeito. Então, ponto para o Chico. Ponto também, pro Chico. Né? Ponto pro Chico. Pois é. Anos de Chumbo, que é um título que nos remete diretamente aos anos de ditadura, especialmente aqueles ali no ato constitucional 5, né, a ditadura vai lembrar, 64 a 85. Mas existe um momento ali, que é o momento dos anos de chumbo mesmo, digamos assim, que é um momento, digamos, mais tenso da ditadura, né? Vamos botar assim, a partir de 68? É o momento mais violento de 68, fim de 68, até mais ou menos ali meado de 74. Promulgação do AI-5, né? Ato Constitucional 5, legal. Ou não tão legal assim. Não, né? sim, é legal no ponto de vista intelectual. Ato Institucional 5. Bem, e aí, veja, Anos de Chumbo é o nome de um dos contos. Esse livro, ele é formado por 8 contos. Posso lê-los aqui em ordem, em que de fato aparecem. Começa com um conto chamado Meu Tio, depois O Passaporte, em seguida Os Primos de Campos, Cida, para mim mais lindo, Copacabana, Para Clarice Lispector com Candura, Hugo é fã declarado de Clarice, O Sítio, o conto sobre o qual eu comentei agora atrás, que se passa inclusive nesse contexto aí pandêmico, apesar de não se falar claramente sobre isso, e Anos de Chumbo, que vou de novo, remete diretamente a esse momento mais duro da ditadura e que nos faz pensar. Anos de chumbo. Os anos de chumbo acabaram, os anos de chumbo acabaram de fato com a ditadura, os anos que vivemos hoje são anos de chumbo ainda, em alguma medida, seja lá o que esse de chumbo, alguma coisa que parece pesada, densa, que fere, que... Bem, a princípio eu queria começar dizendo que a gente tem 8 contos estanques, separados, bem delineados e que num primeiro momento não encontram uns com os outros assim, intertextualidade. Sim, tá? Sim, então assim, Vitor, falta aí a relação direta entre O Passaporte e O Meu Tio. São 2 contos, não tem. Ou entre Para Clarice com Candura e Copacabana. Você encontra o Rio de Janeiro, acho que esse é um ponto bom pra gente começar. Começar não, porque eu já tô falando há bastante tempo. O Rio de Janeiro é sempre o pano de fundo de todas as histórias. Perdão, às vezes de uma maneira mais clara, mais óbvia, como por exemplo quando cita Copacabana. E Copacabana é um bairro muito, muito representativo, porque Copacabana é uma espécie de microcosmos do mundo inteiro, né? Em Copacabana a gente encontra gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é tudo, né? De tudo quanto é tudo. E veja, mas ao mesmo tempo você tem uma narrativa que se passa num sítio, num lugar ali mais interiorano do Rio de Janeiro. Ele acho que até inventa, acho que o lugar é até fictício, acho que ele une 2 lugares reais. Bem, mas vamos lá, Rio de Janeiro é então o papel de fundo. Vou começar aqui tentando unir as características desses contos. Tá? Vamos só dar um adendo legal, curioso. O Rio de Janeiro ele foi mostrado pela primeira vez pelo assim, os românticos já mencionavam, né, mas de maneira clara, assim, de maneira mais evidente, pelo Machado de Assis, né? Então o Machado ele começou a abordar, depois o Lino Barreto também abordou, e aí virou uma temática comum, né? Mas eu não sei se você ficou pensando assim, mas por que a escolha do Rio de Janeiro, né? Talvez sei lá, a intenção de mostrar a verdade sobre o Rio de Janeiro, uma coisa talvez que o Nelson já fazia bastante também, né? As histórias tinham um componente sobretudo nos subúrbios cariocas. Exatamente, então mostrar a verdade, é um lugar, talvez um lugar mais conhecido para representar o Brasil também. Vamos fazer puxar um pouquinho o saco da gente assim, né? Assim, quando lembra de Brasil, você não lembra de São Paulo, né? Você não lembra, sei lá, você lembra do Rio de Janeiro. Então, talvez uma metonímia do que é o Brasil, né?
Então acho que legal também de pensar a relação do espaço, a escolha o- do espaço com a construção do enredo. O Chico é um observador muito atento da realidade, e o Chico é cariocaço, né? Chico Sim, é cariocaço. onde eu queria chegar, né? O Chico é cariocaço, o Chico é Rio de Janeiro puro. Ele Gostosa, observa quentinha, muito tapioca, Rio de hoje tem Janeiro. samba no Flamengo. Hoje tem samba no Flamengo. E eu acho que essa escolha tem muito a ver mesmo com o escritor e o lugar onde ele viveu, o lugar que ele escolheu viver, o lugar onde ele nasceu, o lugar em que ele vive, né? Eu acho que o Rio de Janeiro tem muito a ver mesmo com o escritor, com o Chico Buarque. Bem, nós temos 8 contos, repito. 2 desses contos são em terceira pessoa. O conto, deixa eu ver aqui onde eu anotei, para Clarice com Candura e o Passaporte, se eu não me engano. Bem, aqui agora nas minhas várias folhas. Isso. O Passaporte, que é o segundo conto em terceira pessoa, e para Clarice com Candura, também em terceira pessoa. Eu quero chamar a atenção porque apesar de termos textos, apesar de termos contos de variados estilos e variadas temáticas, então ora se fala sobre um artista, ora se fala sobre um casal que vai para o campo, ora se fala sobre os primos que vêm passar as férias, ora se fala sobre o meu tio com quem eu tenho relações sexuais, minha família sabe disso e eu meio que sou vendida ali pela minha família para o meu tio e todo mundo ganha. E o meu tio só andava com dinheiro, com e o meu muito dinheiro nas só mãos. anda com dinheiro vivo A gente nas pode mãos. fazer uma relação aí, né? Vamos chegar. Mas o que eu quero dizer que passa, acho que por todos esses contos, é sempre percepção de relações de poder. Como você está sempre ou na posição de subordinado, né? Sim. Daquele que se subordina, daquele que se coloca sob a vontade de outrem, ou você é o próprio opressor, ou você é o próprio dono da razão, o dominador, da verdade, o homem da... E não interessa quem está no poder. Hoje eu estou no poder, amanhã eu estou sob o poder de alguém. O que nunca muda é o fato de que sempre tem alguém nesse poder. E essas relações de poder, elas são, às vezes, mais consentidas, às vezes menos, às vezes veladas, às vezes não tão veladas, às vezes elas são a única forma de entender que aquelas pessoas, de ver o mundo que aquelas pessoas têm, elas só sabem, às vezes, estar sob o poder de outrem, elas não sabem, às vezes, o que é ter exatamente esse arbítrio, né? Essa liberdade, mas o fato é que não há liberdade para quem oprime, assim como não há escolha para quem é oprimido. Forte isso, muito forte. E eu acho que o poder ele tá sempre nesses contos. Vou de novo, são contos que não encontram uma relação direta um com os outros, então não sei se dá pra gente falar exatamente de intertextualidade, embora nós possamos falar de uma interdiscursividade por esse fio, por essa conduta que parece unir todos esses contos por alguma temática que é a temática da pobreza moral, da hipocrisia, mas também em que aparece o lirismo, ao lirismo, a nostalgia. Bem, anos de chumbo. Vamos lá, quais são exatamente esses anos de chumbo para a gente pensar? Todos os contos, aqui uma questão da linguagem, trazem verbos no passado. Vez ou outra você tem um verbo no presente, mas predominantemente verbos no passado, o que traz uma espécie de caráter meio memorialista dessas histórias, meio saudosista, de olhar para trás. Meu amigo pintor lá da Lígia, a gente tinha um tempo ali meio psicológico, que apesar dos dias, né, virem demarcados, segunda, sábado, domingo, havia ali uma espécie de confusão, o que sugeria esses vários flashbacks narrativos. Não? Aqui, em Anos de Chumbo, como a gente tem 8 contos diferentes, em tese nós temos sempre 8 histórias analisáveis, 8 narradores, 8 tempos diferentes, 8 tudo, 8 enredos, mas eu acho que o grande barato é a gente tentar também pensar nessa interdiscursividade.
Sempre que apareceu livro de conto na UERJ, e não é a primeira vez, já apareceu Marina Colaçante, A Hora de Alimentar Os Serpentes. microcontos, né? E aí microcontos, e aí você, assim, conseguia criar relações entre alguns, mas entre outros não havia relação nenhuma. E o aluno emparafusava, né? Falava assim, meu Deus, o que é a Marina Colaçante? Marina Colaçante muito conhecida por suas imagens surpreendentes. O que a Marina Colaçante quer de mim? Gente, posso estar muito errado, mas quase certo que a UERJ vai dar para você os contos. Se a UERJ for falar do conto Meu Tio, vai haver lá um fragmento do Meu Tio. Se a UERJ trouxer Para Clarice com Candura, vai aparecer Para Clarice com Candura. Porque eu vou de novo, são 8 histórias estanques, são 8 histórias separadas. São 8 histórias aí, são 8 contos que não são microcontos, não são mini contos. E se a UERJ já deu ali o mini conto, que dirá um conto maior, em que você tem mais elementos para serem analisados. Então, Vitor, eu acho também, acho que um ponto, eu não sei até que momento o aluno ele tem esse lugar comum de ler contos. Não sei como é que ele funciona a dinâmica da seleção de contos. Porque ele vai ler um romance, ele vai seguir a história, ele vai se ligar naquela história. Ele vai ler, sei lá, um conto, um só conto, e vai ler, mas quando tem uma seleção de contos, como é que ele lida, né? Pô, então, eu tenho que ler todos os contos, um se liga ao outro. E eu acho que em relação ao Chico, isso também é uma coisa própria dele, eu acho legal primeiro, ele percebia algumas semelhanças, como você comentou, da interdiscursividade, né? Então, assim, são histórias diferentes, né? Locais diferentes, tipos de narradores diferentes. Anos diferentes. Você não tem aí nenhuma... Muitas vezes você não tem uma referência temporal precisa, você tem elementos que nos levam a referências, né? A ideias de tempo. Mas existe um fio condutor. Claro, né? claro. Existe alguma coisa que vai se repetindo, que eu acho que aí a gente tem uma questão editorial, né? Pô, talvez o nome seja legal, mas também, por que não a gente associar, né, cada conto, como você falou, a relação de poder, a então, relação será de que opressão, Anos de Chumbo é só o nome mais interessante dentre os contos que ele escolheu para trazer essa vitalidade ao livro e ao título? Ou será que ele pretende, com Anos de Chumbo, de fato, mostrar que, apesar de os Anos de Chumbo terem ficado lá atrás, talvez eles ainda estejam aqui? Por quê? Vamos fazer igual no fio agora com o que a gente começou na relação ao lugar, né? Porque, vamos lá, o que a gente tem de semelhança aí nesses contos? A gente tem semelhança, possíveis referências à milícia, a gente tem violência, a gente tem questões problemáticas com a criança, a gente tem corrupção, jogo de poder, falando do Rio de Janeiro. É um olhar realista em relação ao Rio de Janeiro. É um olhar cru. Denunciador. Os contos são crus. Os contos são duros. Talvez existam 2 contos aí que tenham mais esse caráter fantasioso, fantástico, que é o da Clarice, né? De Copacabana também. Nossa, Copacabana tem bem esse realismo fantástico. Muito realismo fantástico. Ele faz referências a muitos escritores, a Neruda, a Ava Gardner. Ele traz um painel e depois ele fala, bem, pena que eu nunca conheci nenhum deles. E ele mesmo assume que, na verdade, ele não teve contato com nenhum daqueles escritores, daqueles artistas. Mas de esperança, tu acha que são contos de esperança, de alegria? A gente pode esperar alguma coisa alegre desses contos? Não sobram desesperos. É um livro duro, é um livro cru, é um livro que coloca a gente ali a pensar em questões raciais, em questões sociais, financeiras, econômicas, em questões de poder mesmo, quem está no poder, quem é subordinado a quem manda em quem, como o dinheiro também manda nas relações sociais, em alguma medida. Não sobram desesperos, mas também a esperança é pouca. A esperança é pouca. Então, vamos para os contos? Vamos lá. Só aqui. Eu acho que é bacana a gente, antes, pensar que se trata de um conjunto de histórias que ora apontam para a miséria material, no caso dos mais pobres, quando o conto trata ali de uma questão dos menos abastados, como é o caso de Cida, é um conto lindíssimo. Uma miséria espiritual. Uma miséria espiritual. Não, uma miséria material, no caso de Cida, uma miséria material, ou uma miséria espiritual, no caso dos endinheirados. Sim.
E aí é o caso, por exemplo, do primeiro conto, que é o Meu Tio, né? E aí talvez a gente possa começar com ele. A ideia aqui é a gente passar pelos contos de uma maneira mais panorâmica e talvez a gente vá se até um pouquinho mais ao último conto, que é Anos de Chumbo. Não à toa ele dá aqui título ao próprio livro. Bem, o primeiro conto se chama, então, Meu Tio. E nesse conto, veja, a gente tem uma jovem moradora, é uma menina, vamos lá. Meu Tio fala sobre o quê? Fala sobre uma menina que é prostituída pela família. E essa menina, ela é vendida, na verdade, para o tio, que é irmão do pai dela. Que não é diretamente, mas a gente pode chegar Claro, a essa conclusão, né? Não diretamente. Que é o grande barato da história. É o grande barato da história. Eu quero fazer uma observação em relação aos narradores, porque se a gente pensa que são 8 narradores diferentes, já que se trata de 8 histórias, você espera que os narradores consigam andar por caminhos mais bem definidos, né? Talvez o narrador aqui é esse, o narrador aqui ali é sejam outro. Histórias conduzidas de maneira bem diferente. Bem diferentes. Né? Mas não é o que eu sinto. Eu sinto, em algum momento, que é quase como se fosse um narrador invisível que conduz a todas essas histórias, independentemente de ser em primeira ou em terceira. Não sei se é a ideia do Chico, que de fato tenha... Não sei se isso apenas... se causa apenas em mim também, né? Se só eu tenho esse sentimento, se só eu tenho essa sensação. Ou não sei se é só um problema mesmo ali talvez ele não tenha se atentado a isso. Bem, o fato é que a narradora do primeiro conto, que é a jovem menina que, digamos assim, é prostituída, e tô usando aqui um termo forte, prostituído, apesar de ele não aparecer no conto, porque é ela mesma, a menina, a jovem narradora, que conta a história, né? E a linguagem ingênua que ela traz pra gente desse conto, frente ao tio que é tão violento nas suas ações, que é tão violento nas suas atitudes, que é tão violento no seu tratar, isso gera uma espécie de contraponto, eu sinto. A tranquilidade do contar, a ingenuidade do contar da menina tem esse contraponto. E aí, das duas, uma. Ou você acha que esse é de fato um problema, porque talvez esperássemos ali uma narradora um pouquinho mais... menos alienada, é isso, porque se cria uma espécie de alienação, parece que ela está meio alienada. E, ao mesmo tempo, isso pode criar uma espécie de banalização, de naturalização da própria violência. Talvez para ela aquela fosse a forma de o tio existir e talvez não houvesse nenhum problema ali para ela. Talvez ela não visse nenhum problema naquilo. E é isso, ela está na posição de subordinada. E para o opressor, vou de novo, a liberdade não é a solução. A opressão não é a solução. A opressão não é a liberdade. E para o oprimido não há escolha. Ela é oprimida nesse momento. Que escolha ela tem? Se talvez não achar que tudo aquilo que o tio faz é lindo e maravilhoso. Afinal de contas, ele ali é o soberano, ele é o senhor de tudo, ele é o senhor de todos, ele tem o carro do ano, ele passa de carro e as crianças aplaudem o carro dele, que é uma Mini Cooper. Outros, os adultos, têm inveja dele, ele tá sempre com muito dinheiro vivo, ele paga tudo em dinheiro vivo. E aí, por que será que ele paga tudo em dinheiro vivo? Alô, Receita Federal. Mas vamos pensar, Vitor, já vamos pensar que às vezes ela nem tem noção que ela tá nesse papel? Não. Vamos pensar assim... Porque isso pra ela não tem escolha. Você acha que se todo mundo que soubesse está sendo reprimido, manipulado, no mínimo, a pessoa iria se questionar. Por que eu estou nesse papel? Cara, o que está acontecendo? Eu acho que acontece que isso mostra como as pessoas nem têm ciência do papel que elas estão ocupando. Que papel às vezes eu estou sendo oprimido, eu não sei que eu estou sendo oprimido. Às vezes eu sou opressor e eu não sei que eu sou opressor. E isso talvez venha de convenções sociais, sabe? Assim, tipo... Qual é o papel dela ali? É uma mulher? É um homem? É um cara que tem dinheiro? Então o dinheiro está associado a poder. A falta de dinheiro está associada, tem uma ausência de poder. Então talvez dinheiro é poder. Não importa se o dinheiro é lícito ou ilícito. A gente não sabe, mas é muito estranho uma pessoa que anda com muito dinheiro, né? Por exemplo, eu lembro de uma situação que eu tava vendo um cara assim, o cara sacou, parecia que, sei lá, que ele tinha 500 notas de R$100. Aquilo chama atenção.
Qual é a primeira impressão que você vai ter daquilo, né? E o jeito, os trejeitos, o jeito de como a narradora vai descrever o tio, né? Enfim, então acho que isso é um ponto que eu acho que vai levando aí. Eu gostaria de só o primeiro parágrafo desse conto pra gente já passar pro seguinte. Por favor. Meu tio veio me buscar em casa com seu carro novo. Ele não costumava subir, mas dessa vez trazia uma encomenda para minha mãe. Como sempre acontece nessas situações, papai fingiu que estava dormindo no quarto. Mamãe recebeu meu tio com 2 beijinhos, ofereceu café, água, pão de queijo, mas lá em casa ele ficava irrequieto, não se instalava. Os beijinhos da chegada já valeram como despedida e mal tive tempo de catar a bolsa. Meu tio parecia menor sem os óculos escuros, que só tirou para descer os 2 lances de escada de lâmpadas quebradas. Reclamou do elevador que vive enguiçado, mas até o fim do ano pretendia nos mudar para um apartamento melhor, num bairro melhor. Minha mãe faria beicinho, pois desde criança a Mana era orgulhosa e turrona, mas acabaria por ceder. Meu pai nunca recusaria um upgrade, segundo meu tio, e eu seria a mais felizarda por morar perto da praia. Ou seja, vou morar perto da praia porque o tio vai bancar uma casa perto da praia. Que legal. E não vai bancar por causa da mãe e nem por causa do pai. Vai bancar por causa da, até então, sobrinha. Bem, passando pro segundo conto. Que legal. E que legal por conta da situação, né? Pra você ver como tudo tá travestido, né? Exatamente. A ironia, existe uma acidez. Vai lembrar que parece que o Chico é um grande prosador, mas há características aqui de um Nelson Rodrigues, como o Hugo chama a atenção, ou de um Dalton Trevisan, né? Ou de um Rubem Braga, essa crueza, essa realidade, essa coisa do urbano que meio que nos assola, né? Essa coisa meio cor de cimento, né? Bem, o segundo conto trata de se chama O Passaporte, vai falar de um grande artista. E esse grande artista, ele tá prestes a embarcar para Paris, e quando ele vai ao banheiro, ele deixa o passaporte e o documento em cima da pia, faz lá o xixi que ele queria fazer, e sai desembestado do banheiro, já tá naquela escada, já tá naquele... Qual é o nome daquele que acontece em aeroporto? O check-in? Que é aquela de passagem, tipo escada rolante, mas não é uma escada rolante, uma esteira. É uma esteira. Isso, exatamente, a esteira. Quase não sai. E ele tá na esteira apressadamente ali, querendo correr, existe um casal na frente dele, e ele olha pro casal à frente e vê que o casal tá com um passaporte na mão. E aí, sabe quando você olha pro passaporte, olha pra alguma coisa de alguém, e naturalmente pensa no seu, cadê o meu? E aí ele, que já tava correndo, pensa assim, meu Deus do céu, meu voo já está sendo chamado, sai correndo, volta para o banheiro. Esse é um conto em terceira pessoa. Paralelamente a isso, no banheiro a gente fica sabendo que um grande inimigo desse artista encontra o passaporte e num ato de repulsa, de nojo, pega o passaporte do artista, e de prazer também, claro, e joga o passaporte ali junto daquele lixo ceboso do aeroporto. E aí o grande artista em algum momento se vê debruçado lá na lixeira, catando. Imagina se o grande artista se colocaria nesse papel, e o grande artista se coloca nesse papel de se ver caçando o seu documento numa lixeira cheia de imundícies de um aeroporto. E isso nos faz pensar, isso me coloca a pensar, particularmente, esse cara é um grande artista, mas esse é um cara que, em alguma medida, é também atravessado por questões que qualquer um é atravessado, e independentemente de você ser artista ou não, independentemente de você ser grandioso ou não, independentemente de você ser conhecido ou não, independentemente de você ser rico ou não. Porque ali se tratava de um artista, um grande artista, mas que vivia um momento de miséria, e de miséria espiritual. Muito mais do plano espiritual do que propriamente da questão financeira, como a gente vai ver em outros contos, como a Cida, e nos coloca a pensar nessa posição, né? O grande artista, ele vai buscar vingança? A vingança que esse grande artista busca é uma vingança legítima, mas
Esse cara é grandioso, sendo que ele tem que ser tomado de um sentimento assim, e ele busca vingança. Só que ele busca vingança com a pessoa errada. E o conto, inclusive, termina assim. Ele acaba, no final das contas, destroçando o passaporte. Ele consegue embarcar depois disso tudo. Dentro do avião, ele imagina ser o grande inimigo dele, um homem que está sentado com uma moça. E antes de chegar, ele vai até o... Antes de pousar o avião, de madrugada ele levanta, tá todo mundo dormindo dentro do avião. Ele pega o casaco desse homem, pega o passaporte desse homem e acaba com o passaporte desse homem. Mas esse homem não era o grande inimigo dele. Ele descobre isso no final do conto e assim o conto termina, né? Então, eu gosto de dizer que os contos do Chico, de uma maneira geral, os contos deixam muitos silêncios que dizem muito. Então, por exemplo, no primeiro conto do meu tio, existe o silêncio, que é o fato de a menina ser prostituída pela família. Mas esse silêncio diz tudo. No segundo conto, o passaporte, existe um grande silêncio, que é a sede ali da vingança, e ele consegue dar vazão para esse sentimento, que é um sentimento horrível, mas que todos temos. E no final das contas, ele acaba prejudicando uma pessoa que de nada tinha a ver com a história, e mais uma vez colocando sempre a questão do poder em jogo. E o lugar comum dos contos, onde a gente quer chegar, né? Não importa se ele é famoso, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é um criminoso, se é correto, se não é correto, todos têm o seu lado podre. Acho que esse é o ponto onde ele quer chegar, Esse né? é o ponto A podridão da de cada personagem. Por isso que o livro não é bonitinho, não tem esperança. O livro, ele é duro, né? Ele é porque duro, né? todo mundo... Porque assim, não, mas eu nunca esperaria de tal pessoa, nunca esperaria dessa figura, mas todo mundo tem seu lado podre a se mostrar. Acho que esse é um ponto legal dos contos. Ótimo, Né? legal, bem observado. O terceiro conto, Os Primos de Campo, é um conto forte. Muito forte. É um conto em que um menino conta a história pra gente, mais uma vez um personagem narrador, e ele tem um irmão. Esse irmão, ele joga futebol, ele é o cracaço de futebol, tem uma carreira super promissora, é mais velho, e frequentemente esses irmãos, eles recebem a visita de dois primos, que ao longo da narrativa vão deixando... Vai ficando claro pro leitor ao longo da narrativa que esses primos, eles são primos menos abastados financeiramente e que são primos pretos. São primos pretos, porque a questão racial nesse conto, ela é tratada. E apesar de o protagonista, que é o narrador, gostar muito da presença desses primos, né, na sua casa, o irmão, que é o jogador de futebol, detestava a presença desses primos. E aí talvez um ponto aí já seja a própria questão do racismo. O conto vai trabalhar isso um pouco mais a fundo, fala também sobre a milícia, vai falar sobre um episódio de chacina, inclusive nesse conto, em que o irmão mais novo morre numa chacina. E faz com que o irmão mais velho passe uma temporada na casa desses dois irmãos, que já mais crescidos passam a ter uma relação ainda mais conflituosa, sobretudo o irmão mais velho, com esse primo. Bem, no final das contas, o primo está prestes a partir para encontrar com a mãe, né? A mãe desses primos, ela tem um dado importante, porque a mãe deles, a mãe dos primos, a narrativa deixa entender que a mãe desses primos teve um caso com o pai do próprio narrador e do irmão, que é jogador de futebol, que também sumiu. Ou seja, tem aí uma questão também que envolve a família, né? A mãe dos primos foi casada ou teve um relacionamento extraconjugal com o meu pai. Que louco, né? A mãe do meu primo teve um relacionamento com o meu pai, que eu não conheço, e eles fugiram. Bem, no final das contas, o primo mais velho decide juntar um pouco de dinheiro que tem para encontrar com a mãe, e acaba que o irmão mais novo também abandona a família e decide morar e abandona a casa junto com o primo mais velho e vai. O momento final até é bem triste, é bem tocante, porque em algum momento ele diz assim, já no momento final, na cozinha, ele se despede, ele e o primo, da tia torta, a tia, no caso, a mãe do protagonista, que agora chora francamente, ainda mais quando lhe peço alguma grana,
mão fechada, que é: digo que em último caso o grandão me adiantará o valor da passagem, mas ela já tinha sacado o dinheiro no banco, na certeza de que eu partiria com ele. Acaba de fechar uma caixa de papelão com um bolo de laranja, que, com jeito, cabe na minha mochila, e desce conosco no elevador até a entrada do prédio. Beijo-lhe os olhos e lhe rogo que pare com aquela choradeira, porque mandarei notícias e jamais lhe darei desgosto. No asfalto da rua, olhando bem, dá para vislumbrar os vestígios de uma super bandeira do Brasil. Do Rio a Barranquilha, são 6 dias de ônibus. Ele abandona tudo e vai viver com um primo. O conto próximo, Cida, depois de 3 contos duros, de porrada, você tem um conto que é lírico e ao mesmo tempo duro. Se trata de uma moradora de rua, do Leblon, que é branca, o que desfaz completamente o estereótipo que no final, né? A gente descobre no final que ela é branca, que ela tem olho claro, e isso talvez choque até um pouco ao leitor, porque, veja, isso não é o Vitor que está dizendo, não. A população marginalizada é majoritariamente preta. Isso é um dado, isso é um fato. O Brasil é um país cuja escravidão se mantém ainda hoje de várias formas diferentes, né? Se a gente não fala de boca cheia, escravidão, tudo bem, lá foi abolida, bacana. Mas a escravidão, ela acontece quando a pessoa que serve a sua casa é uma pessoa preta, mas quando a pessoa a quem você responde é uma pessoa branca. A escravidão acontece quando existe uma porta de elevador no seu apartamento, no seu prédio, que é uma porta de serviço. A escravidão acontece quando existe uma porta no seu apartamento que entra pela cozinha e não pela sala. Ora bolas. A escravidão acontece de tantas formas diferentes, né? E aí, naturalmente, quando você pensa numa população marginal, quando você pensa numa população periférica, você pensa numa população preta. E aqui o Chico, ele faz isso com uma moradora de rua que é branca. E ela é uma moradora de rua branca que vive da fantasia, porque talvez tenha sido por meio só da fantasia, por meio do delírio, que ela tenha conseguido viver essa vida de tanta dureza, né? Essa moça, que se chama Cida, ela em algum momento com o narrador, que é morador do Leblon, um homem que parece abastado financeiramente, a julgar aí pelo lugar em que mora. Leblon é um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro. Ela chega a pedir em algum momento que ela se vê grávida, tá? Vou aqui voltar. Ela se vê grávida. E aí o narrador, que é o personagem, o narrador protagonista, ele percebe que ela tá grávida. E a barriga vai crescendo, crescendo, ele vai notando isso. Chega um momento em que ele diz: o que você vai fazer com essa criança? E ela diz: olha, eu vou dar essa criança para você cuidar. E aí ele, obviamente, não leva isso a sério, porque ele sabe que ela tem ali questões mentais. Bem, no final do conto, para mim, é lindíssimo, porque ele some um tempo, a Cida some um tempo, a Cida desaparece depois que fica grávida, e depois de algum tempo, eu vou aqui achar a página, que eu acho que é o melhor. Com o passar dos anos, por motivos alheios a este relato, deixei de frequentar a praia do Leblon, mas sempre que passava de carro pela Praça Antônio Calado, não podia evitar uma olhada no jardim. O jardim da praça onde costumava ficar sempre a Cida. Era, na verdade, um cacuete, pois não havia possibilidade de a Cida voltar a viver ali. A associação de moradores do bairro não queria mais saber de mendigos na rua, e quando necessário acionava a prefeitura, que os recolhia a uns albergues superlotados, quando não mandava limpeza pública enxotá-los com jatos de água. Até que outro dia, como quem vê um fantasma, avistei a moça albina sentada no banco da praça, num vestido meio roto que eu conhecia no corpo da Cida. Sasha, nome da filha da Cida. Ela me olhou com seus olhos transparentes. Lembra de mim? Quase colou o rosto no meu, a fim de me enxergar. Sou amigo da Cida. Não me reconheceu. Cadê sua mãe? Buscou debaixo do banco a caixa de sapatos da Cida e me mostrou ali dentro um punhado de cinzas. Quando ela voltar para a Labosta, e a Labosta é o lugar aqui na narrativa, ela diz que vai ser o lugar de onde vem o extraterrestre, que é o pai da filha dela, inclusive, e para o qual ela vai ser levada, que é um lugar de fantasia. Quando ela voltar para a Labosta, vai ficar de novo inteira, igual ela era aqui,
mostrando as cinzas da mãe. Eu acho curioso nesse conto algumas relações. Eu vou tentar dar uma viajada aqui, tá? Ver se você consegue embarcar nessa viagem aí. O nome do marido era Ló, né? Você acha que pode ter alguma referência intertextual, alguma interdiscursividade, sei lá, bíblica, religiosa, como o Chico Buarque já fez algumas vezes, porque Ló, acho que na cultura judaico-cristã foi o que olhou, virou estátua de sal, e aí tanto que ele fala que ela tinha riqueza, que ela tinha joias que ela guardava dele, e ele estava ali representado pelo sal, pela pedra. Eu acho que é uma leitura bem válida. Eu acho que é uma leitura bem válida. Eu só fico um pouco reticente de como a gente vai levar isso pro aluno, porque às vezes o aluno toma isso como se fosse o grande importante da obra, como se isso fosse não é, exatamente. E como se ele precisasse disso para conseguir resolver qualquer coisa não, que vai são detalhes, né? E é isso, assim, em se tratando de 8 contos, muitas referências, muitos lugares, a gente passa pela década de 60, a gente passa pela década de 70, a gente passa pela década de 80, de 90, 2021, sem exatamente, vou de novo, essas referências muito precisas, mas tentando achar aí alguma coisa um fio que conduza durante todas essas... Acho que esse é o grande relevante. Mas aí, é claro, dentro de cada uma das narrativas, acho que a gente tem muitas possibilidades. Não, e assim, só um ponto aqui em relação a esse conto, é que parece, acho que pra quem lê, que nesse conto parece que o narrador ele consegue se comover mais. Né? Esse narrador, depois de 3 porradas... um conto que é mais... Não parece que ele conta uma coisa trágica, como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? A pessoa que se vendia, o artista que se vingar, e conta. Mas nesse conto parece que tem mais sensibilidade de quem conta, né? Do narrador. Então acho que nesse aí ele consegue sair um pouco mais daquela dinâmica, né? Assim como também a sensibilidade, para aproveitar aqui a deixa, então, nos próximos 2 contos, Copacabana, que é um conto desse realismo fantástico, em que ele vai retomar várias figuras por meio de um narrador em primeira pessoa, Pablo Neruda, Walt Disney, Ava Gardner, Copacabana como sendo esse pano de fundo, Copacabana como um microcosmos. Quase um Don Quixote, né? Quase um Don Quixote, exatamente. Então você tem muitas figuras. Ava Gardner, Jorge Luiz Borges, que é um escritor, sim, renomadíssimo da literatura argentina e da literatura latina, assim, de uma maneira geral. E aí, em algum momento, depois de ele falar de todos esses nomes, depois de ele falar que esteve com todos eles, ele volta aqui pro real. Infelizmente, nunca estive com Neruda, nem jamais falei com Borges. Copacabana, essa sim, eu conhecia de ponta a ponta, mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. Que lado sombrio é esse, né? O que Copacabana guarda? Visto de frente, eu era um adolescente de belas cores, o rosto bronzeado e uns olhos claros de fulminar as garotas que mirava na praia. Já minhas costas eram de pobre, apinhadas de cravos, espinhas, quistos e furúnculos que, para além do prejuízo estético, denunciavam minhas práticas masturbatórias. Por um tempo experimentei ir à praia de camisa, mas pegava mal, era traje de suburbano. Olha aqui também as questões sociais, né, se desvelando pra gente. O quanto que ele tem vergonha das manchas do seu corpo e como que ele tenta ir de camisa, mas isso é coisa de suburbano e ele mora em Copacabana, então talvez não pega bem você ser visto como um suburbano em Copacabana, né? Essa questão aí também, mais uma vez, os ricos, os pobres. Então fui me chegando às ruas internas de Copacabana, onde jogava futebol no asfalto com os filhos das empregadas. Ali eu podia andar de torso nu, sem constrangimento, pois meus camaradas, com séculos de bordoadas no lombo, talvez não hesitasse em trocar sua pele marrom por uma vermelhenta e sebácea como a minha. Né? Bem, o conto que se segue é ainda um conto que também tem essa pegada lírica, essa pegada memorialista, e que talvez aí tenha até algum traço também autobiográfico, porque o próprio Chico achava Clarice completamente enigmática, achava Clarice, tinha um pouco de temor de Clarice, e nesse conto existe um jovem menino, esse conto é narrado em terceira pessoa, um jovem menino, existe uma professora de Clarice Lispector, de artes, e o filho dessa professora acaba meio que se admirando e se apaixonando pela Clarice. E um adendo, não sei se vocês sabem, mas o Chico está devolvendo também
uma referência a Clarice. Clarice já havia mencionado Chico Buarque, né, no finalzinho dessa produção, então ela já comentava sobre o Chico Buarque é muito novo, né? Novinho, já estava já aí produzindo e tal. Então tem uma troca de referência entre o Chico e Clarice. E aí nesse conto você tem muito esse caráter mesmo lírico, mais saudosista, nostálgico, de uma Clarice que parece um ser tão admirável e ao mesmo tempo um ser tão palpável ali para ele. Bem, vou pegar aqui um trechinho. Ele sabia de cor cada vírgula dos romances e contos de Clarice. Poderia ganhar milhões num desses concursos de conhecimentos se a televisão se interessasse por escritores refinados. E aqui uma alfinetada, né? Já da sua vida privada, do seu modo de ser, sabia o pouco que ela deixava entrever em crônicas de jornal, e foi a mãe quem lhe contou que a letra ruim de Clarice era consequência de um acidente que lhe custou a vida. E que vai trazer até um pouco também da história, da própria história de Clarice. Clarice sofre um acidente, tem ali parte do corpo bem prejudicada, a parte do corpo prejudicada, fazer essa concordância nominal aí adequada. Bem, o conto seguinte trata aí já de uma história um pouco mais contemporânea, recente, um pouco mais não, né? Super mais, porque a gente está falando aqui de 2021, 2022 muito provavelmente, já que ele cita aí uma grande praga e tudo leva a crer que é a própria pandemia. E a gente consegue chegar a essa ideia, porque se diz, né? A princípio seriam 3 meses... Daqui a pouco seriam 3 semanas, daqui a pouco 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A OMS, vai lembrar, recentemente decretou o fim da pandemia de coronavírus, né, oficialmente, há 2 semanas atrás. Bem, queria só ler aqui o iniciozinho. Era grande a possibilidade de dar tudo errado, mas ela disse que eu não tinha nada a perder. Disse que nada nos ligava, nem filhos, nem propriedades, nem sentimentos, nem sequer amigos em comum. Se amanhã eu lhe servisse vodka com estricnina, seria um crime perfeito. Nosso passado em comum datava de 1 semana, desde a noite em que falamos de tudo num bar às moscas na Lapa e mais ou menos nos entendemos. Então, vai falar aí de um casal que se conhece mal e porcamente e decide passar uma temporada num lugar isolado do interior do Rio de Janeiro, num sítio. E aí várias questões vão acontecendo, a relação deles vai se tornando mais, digamos que, próxima, claro, e como que você, de um dia para o outro, passa a viver com uma pessoa que você até então não conhecia, e essa pessoa passa a ser o todo na sua vida, né? O conto ele traz alguns elementos bacanas, como a figura de um caseiro, que é uma figura meio ambivalente, eu acho que é legal. O caseiro legal falar do caseiro nesse conto, legal pensar no caseiro nesse conto. Fala sobre o rio, ele fala sobre a questão de um rio nunca ser 2 vezes o mesmo rio. Tem a imagem de urubus que aparecem ali também, vez ou outra, que traz uma coisa mais taciturna, uma coisa mais noturna, e é um conto cujo desfecho é um desfecho, se não triste, mas pelo menos para mim frustrante, porque eu esperava que eles ficassem juntos, até que um dia ela acorda e decide abandoná-lo. Bem, o conto não vai muito depois disso não, vou de novo. Acho que o Chico trabalha muito bem essa grande questão que é deixar que o silêncio diga. O Chico consegue muito bem, eu particularmente tenho essa grande sensação nesse livro de contos. E finalmente, Anos de Chumbo, o último conto desse livro de contos, e que dá nome ao livro, né, como um todo, Chico Buarque, Anos de Chumbo e Outros Contos. Anos de Chumbo aqui claramente faz uma referência direta, de fato, aos Anos de Chumbo. Acho que a gente já tinha falado mais lá atrás, né, Hugo? Você acha que ele tem como cobrar, sei lá, talvez uma relação figurativa aí, estilística, entre Anos de Chumbo e ditadura? Como é que seria essa relação metonímica, metafórica? Isso é uma questão, uma né? questão Anos bacana. De chumbo, metonímico, metafórico. Certamente, se a gente não pensar em contexto nenhum, me parece mais metafórico, porque a relação na prática objetiva entre chumbo e alguma coisa ruim parece mais nada, né? Parece particular.
Mas, ao mesmo tempo, o ano de chumbo, no imaginário social, já se associou à ditadura. E essa é uma construção que já se tornou relativamente direta. Depois que for abordado no enunciado, né? Acho que o enunciado ele já... Eu acho que o enunciado talvez faça essa... Por exemplo, o enunciado da questão metonímica no que a gente já falava. As personagens são popularmente conhecidas como... Paraná, né? Então, já são associadas diretamente. Então, o próprio enunciado ele já conduzia. Acho que é importante já estar ligado. Às vezes o enunciado já dá resposta para muitas questões da UERJ, né? E aí esse daqui é um ponto muito bacana, porque ele vai trazer mais uma vez um narrador em primeira pessoa, e esse narrador ele tem ali alguma deficiência física causada pela poliomielite, a gente descobre isso ao longo da narrativa. Uhum. E os pais desse narrador, a mãe é uma moça super protetora em razão do estado de saúde do filho. Ele não pode fazer nada, não sendo pode controlado. Fazer nada, sempre sendo controlado. Já tem uma fonte de poder também aí nessa questão, claro. Né? Ao mesmo tempo, ele gosta de jogar jogos de tabuleiro, ele gosta de jogar jogos que, inclusive, simulavam batalhas. E aí a gente tá falando de um momento de batalha, tá falando de um momento de ditadura, de repressão, de opressão, de tudo que há de ruim, e pior ainda, os anos de chumbo, os piores anos da ditadura, eu vou insistir nisso, Início de 68, não, finalzinho de 68, lá no AI-5, 68 a 74, mais ou menos, aí, né? Tínhamos trazido isso. Bem, e aí o que é curioso, a narrativa começa, ele brincando com seu amigo que é saudável nas pernas, e o amigo tem uma coleção que é irado, ele se desmancha pela coleção de soldadinhos de chumbo do amigo. E aí chega um dia, ele vai lá, pega uma peça, coloca debaixo da cama, depois o amigo não dá falta, ele pega outra, até que a mãe dele o flagra com várias e várias peças roubadas do amigo. E num dia em que ela não está muito bem, ela vai lá e delata essa atitude do menino para o pai. O pai, que é militar, segue uma carreira exemplar, se orgulha de nunca em 30 anos de carreira militar ter feito nada que o desonrasse, vai lá e dá uma surra no filho. E também dá uma surra depois, em uma outra ocasião, na mulher. O filho sangra. O filho sangra. Quero só chamar atenção nessa relação agressiva. Esse pai militar, bate no filho nessa ocasião. Numa outra ocasião, bate na mulher. E nisso a gente já vê mais uma vez a relação de poder. Ao mesmo tempo em que a mãe, nesse início da narrativa, tem também um domínio de poder sobre o filho, quando vai lá e conta pro pai. Ao mesmo tempo em que o filho tem também alguma relação de poder com as peças do jogo que ele joga. Ele é que manda naqueles soldados. Então veja que parece que as relações de poder elas estão sempre sendo perpassadas. Então alguém manda em mim, eu preciso mandar em alguém. Quando o sonho do opressor, né? Quando a educação é libertadora, o sonho do opressor é virar, o sonho do oprimido é virar opressor. Né? E parece que tem muito disso aqui também. Bem, qual é o grande barato aqui desse conto? O chefe do pai militar, do protagonista, ele começa a ter um caso com a própria mãe do protagonista. Então veja, você tem essa figura do pai, que é uma figura sisuda, que é uma figura que se diz ali correta, idônea, justa, que bate na família, bate no filho, bate e que quando não está em casa, é traído pela mulher com o seu chefe, que a cada vez mais parece colocá-lo numa posição de toma esse trabalho, porque assim ele cada vez fica mais fora de casa. Até que um dia, sim, ao mesmo tempo o narrador conta pra gente que o pai, ele sentia que o pai tinha uma certa raiva do chefe dele, apesar dos uísques que eles bebiam, apesar de o pai sempre prontamente pegar a cadeira, pegar o copo, sempre servi-lo bem na sua casa. E aí, mais uma vez, a gente está falando de relações de poder, relações de interesse. Veja, o pai falava mal do seu chefe, né? Falava mal do chefe, e ao mesmo tempo corria para lhe servir o uísque, corria para estender ali a poltrona, corria para... Então a gente está sempre em algum momento, né? A gente está sempre em alguma medida sendo mediado pelos interesses, pelo poder. E, de novo, a gente está sempre, ora, numa posição... ora, ou numa posição de ser o dono desse poder, né? De ser o cara que manda,
ou de ser a pessoa que é mandada. Bem, no final do livro, Uma tragédia, né? E no final também existem aqui referências à ditadura, tá? Sim. Muito claras. Então, quando fala, por exemplo, daí meu pai ensinava a sua equipe como introduzir adequadamente objetos naquelas criaturas. Ele enfiava objetos no ânus e na vagina dos prisioneiros. E aqui Isso aqui é clara ditadura, né? A gente mais escutou de relatos de tortura, né? Aquele pacote aí. Essa relação, acho que o conto, ele é uma metáfora em cima da metáfora, né? Começa com a criança jogando e o jogo representa o que ele vive, o que ele vive representa aquele momento, né? E aí eu acho que é uma grande síntese do que foi toda a obra, né? Foi isso, a relação do opressor, a relação do oprimido, a questão da hipocrisia, né? Já que ele bate no peito, dizendo que ele é um cara super correto e tal. E é isso, acho que a gente pode unir os contos a essa grande temática. Nossa, assim, o final desse conto, ele é silencioso e ele é potente demais. Que é diferente de como ele fez da Cida. Ele simplesmente conta, a criança está voltando para casa e ela vê que a sua casa está pegando fogo. E assim, da maior naturalidade possível. E lembrando, o narrador é uma criança. Olha a diferença desse narrador infantil para o narrador infantil do primeiro exame de qualificação, né? Lá da Lígia. Então, o narrador parece que até quando está na posição de criança, ele mantém essa acidez, ele mantém esse... Vamos botar, sei lá, uma coisa mais subjetiva. Esse olhar cruel, legal? Essa linguagem mais forte, incisiva. Eu gostaria de ler o último parágrafo para a gente terminar. Por favor. Em 30 de abril de 73, a expedição do general Custer tomou de assalto a aldeia do Senhor e, a fim de imitar as cabanas dos índios, montei vários cones com guardanapos de papel. Aqui ele falando sobre os seus jogos, né? Como ele organizava os seus jogos, as suas peças. Risquei uns fósforos e o fogo nas cabanas cresceu mais do que eu previa, criando um efeito formidável. Só que as chamas pegaram numa franja da colcha e começaram a se alastrar, me obrigando a buscar um cobertor no armário para abafar o fogaréu. O cobertor também se inflamou, meu quarto se encheu de fumaça, e ainda bem que meus pais tinham adormecido, senão eu ia apanhar na certa. Passei correndo pela sala, abri a porta blindada da rua, e não sei o que tinha na cabeça quando a tranquei por fora. Pensei em ir à casa do Luiz Haroldo, mas já estava escuro, o trânsito era intenso, e tive medo de atravessar a rua. Fui à sorveteria e, chupando um picolé de limão, virei à esquerda, e de novo à esquerda, e de novo e de novo. Vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda. Será que isso é... Deixa no ar. Será que isso é só proposital? E o pai talvez virasse à direita, virasse à direita, virasse à direita, e ele vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda. É só um símbolo, tá? Para ficar aí. E quando completei a volta no quarteirão, minha casa inteira pegava fogo. As labaredas lambiam as cortinas, e contra o fundo flamejante da sala de visitas, julgo ter visto a silhueta dos meus pais agarrados nas grades das janelas. Vai lembrar, ele tinha trancado a porta por fora. Ainda ouvia a sirene dos bombeiros, que ficaram presos no trânsito e chegaram tarde demais. Esse filho que tantas vezes foi tão super protegido, no final das contas, talvez essa super proteção e essa própria maneira que ele tinha de não saber lidar muito bem com as situações, né? Ele estava sempre ali meio reticente. O que eu faço? Vou à sorveteria, vou à casa de fulano, não sei o que deu na minha cabeça, fechei a porta por fora. Ele parece estar sempre pouco preparado para as situações, também por essa super proteção, né, da família. E, no final das contas, mãe e pai morrem e ele só tem tempo de ver toda a casa ali pegando fogo, as labaredas. Bem, as relações de interesse, os disparates de classe, as corrupções, os abusos, a linguagem crua, a linguagem dura. Eu acho que é legal a gente terminar assim, para você ver o paralelo com a temática realista, né? Com o estilo realista, com algumas coisas do Machado, algumas coisas do Nelson. De novo, né? A denúncia de uma sociedade que comete os mesmos erros. É uma denúncia de uma sociedade agressiva. Essa agressividade nem sempre é a agressividade do soco, nem sempre é a agressividade da porrada. Às vezes é a agressividade da ignorância, de você olhar para alguém que quer a sua ajuda, como, por exemplo, no caso da Cida, e mesmo assim não ajudar, né? Não estender a mão. Às vezes é a agressividade com que a gente olha para ricos e pobres e percebe como estão em lugares tão diferentes, como a essas classes
a vida é tão diferente, a vida acontece de maneira tão diferente, apesar de, em tantos momentos, acontecer também de maneira tão igual. Anos de chumbo. Os anos de chumbo acabaram? Acho que fica aí como grande reflexão. Eu não tenho muito mais para falar, não. Acho que eu já falei bastante. Vou ficando por aqui. Não sei se o Hugo quer dar a última palavra. Em relação a anos de chumbo acabaram, vamos olhar, né? Não pretendo que você me dê uma resposta, por favor. Mas vamos ver, como é que são as relações de trabalho, né? Como é que estão as relações na internet, relações amorosas? É pra pensar. Acho que fica... Vou deixar esse silêncio. Isso aí, vamos deixar esse silêncio. Pra gente... Se você está no poder, ou se você está sob o poder, isso é um pouco importante. Perene é o fato de que tem sempre alguém no poder. E alguém sempre vai ocupar. Ele nunca vai estar vazio. Sempre vai ocupar essa Ele nunca vai estar vazio esse lugar. Bom, gente, é isso, galera. Beijo um abraço. Tamo junto. Boa prova. Valeu, a prova.